E aí pessoal, beleza? Jonatas aqui mais uma vez, mais um vídeo sobre Delphi. Nesse vídeo eu vou demonstrar como utilizar um array, ok? Um array é uma estrutura de dados que define uma lista, né? Uma lista de posições na qual você pode atribuir dados. Então, você cria um array, declara qual é o tipo de dado que esse array vai receber, declara as posições que ele vai ter e então utiliza. Então, vamos primeiro declarar esse array. Para declarar um array, é basicamente o mesmo funcionamento da declaração de uma variável normal. Então, você vai atribuir um nome. Nesse caso, eu coloquei array integer, porque é só para exemplificar. Então, aqui é o nome da variável que vai ser referenciado, que vai referenciar o array. 2 pontos, e aí o primeiro passo é você escrever array. Segundo passo, colocar as posições, né? A primeira posição e a última posição. Então abre chaves, coloca a primeira posição, no caso eu vou colocar aqui o número 1, e aí 2 pontos. Esses 2 pontos é até, mais ou menos isso. Grosso modo é 1 até aí a posição final. Então vou colocar o número 3. Então esse array vai ser de 1 até 3. E aí agora eu vou dizer para o Delphi qual que é o tipo, né? Então é of integer. Então estou dizendo aqui, é um array de 1 a 3 de integer. Então só pode receber integer, esse array integer, beleza? Agora vamos preencher. Vou colocar aqui no evento do botão. Para preencher, é necessário fazer o seguinte: informar o nome do array, abrir chave e colocar a posição da lista que você vai preencher. Então, como vai de 1 a 3, vamos fazer uma sequência, né? 1, aí eu vou atribuir o número 1. Novamente, vou colocar aqui 3 vezes, né, que é de 1 a 3. Aí na segunda eu vou atribuir o 2 e na terceira eu vou atribuir o 3. O que isso aqui significa? Significa o seguinte, que o array na posição 1 recebeu o valor 1, o array na posição 2 recebeu o valor 2 e o array na posição 3 recebeu o valor 3. Para mostrar isso em uso, eu vou fazer um loop bem simples para apresentar os valores na tela. E um memo. Memo é esse objeto, esse componente. Eu vou fazer um vídeo sobre ele depois, mas basicamente ele é como se fosse uma caixa de texto, ok? Onde você pode atribuir texto tanto em runtime, né, o programa executando, quanto você pode ir lá e digitar. No caso eu vou atribuir em runtime. Então, vai ser um for loop. Aí tem várias formas de fazer isso, tá? Vou fazer o padrão de 1 a 3, depois eu vou explicar para vocês como é que outras formas de fazer isso. Então beleza, vai ser um loop de 1. O loop, a variável loop vai receber de 1 até 3. E para cada uma dessas interações ele vai atribuir no memo o valor do array. Então vamos lá, coloco o nome do memo. Lines, que é as linhas, né, do memo. Pontuagem, que ele vai adicionar na linha, na próxima linha, né, ele vai abrir uma nova linha e vai adicionar. E vou colocar aqui uma conversão, tá? Int to str, ou seja, estou convertendo um valor inteiro para um valor string, que é o tipo de dado que a linha do memo entende, ok? Então eu vou converter para string o array. Só que aí que tá, como você está dentro de um loop, fecha parênteses, tá? Então, como você está dentro de um loop, você não precisa escrever um por um. Você pega o que está no loop, porque o que está no loop é correspondente ao tamanho à posição do array, entendeu? Como o loop está 1, se eu colocar aqui loop 1, o Delphi vai entender que isso aqui é 1 no momento que for o loop 1. Quando o loop for 2, então o Delphi vai saber que eu estou acessando a segunda posição, a posição 2 do array, e assim até o terceiro, ok? Então
No memo eu estou adicionando linha a linha a conversão de dados de integer para string do que está na posição loop do array, beleza? Então vamos lá. Então vou apertar aqui, vou clicar no botão e aí está, ele preencheu 1, 2, 3, porque a gente definiu esses valores e depois a gente fez um loop. Beleza, é isso. Poderia ser maior ou menor, ok? Então, ao invés de ser de 1 a 3, poderia ser, sei lá, de 1 a 10, ou de 1 a 2. E não começa sempre em 1, pode começar no 0. Tá? Inclusive, uma dica, se por exemplo você declarou o tamanho de 1 a 3, e aí na hora de preencher você colocou 0, 0, 1, 2, vai dar erro. Vai dar erro porque vai fugir do range. Tá vendo? Vai dar um erro. Sub-range bound. Houve a violação do range. O range é de 1 a 3 e você tentou preencher o 0, sendo que não existe o 0 aqui na declaração. Ok? Isso também pode ser para string. Então, para fazer um array de string, ao invés de você colocar integer, você coloca string. E aí muda, né? Porque se eu tentar dar um F9 agora, vamos voltar aqui ao range, né, no caso, vai dar um erro, tá vendo? Por quê? Ó, incompatible types, string and integer. Ou seja, eu estou tentando atribuir um valor inteiro para uma posição que está esperando o string. Então, naturalmente, eu tenho que atribuir um texto aqui. Então, qual é o nome aqui? João, Maria, José. Naturalmente, aqui no memo, ao invés de converter de integer para string, eu vou pegar já direto o valor, porque é como se eu estivesse lendo uma variável. Isso aqui corresponde a uma variável. Cada posição dessa seria uma variável. Okay? Então, preenchi os nomes, agora eu vou fazer o loop para mostrar no memo. Aí está, João, Maria e José. Então, para cada uma das posições do array, eu atribuí um valor e depois eu li esses valores. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu, falou!